Imagine você chegando na sua casa, abrindo a porta do teu quarto e se deparando com o seu porteiro, o porteiro do prédio, dormindo na sua cama. O que você faria? Ah, com certeza ia se arrender, né? Pois é, nesse vídeo eu quero comentar sobre um processo, uma demissão, uma dispensa por justa causa de um porteiro que tentou reverter a dispensa, mas não conseguiu, porque foi flagrado. Ele foi dispensado por justa causa porque foi flagrado pela proprietária do apartamento dormindo na cama dela. Pois é, gente. E olha, o porteiro até tentou justificar, apresentou alguns esclarecimentos ali, mas não colou não. E em segunda instância foi mantida a decisão que julgou improcedente o processo do porteiro que reclamava e tentava reverter a dispensa por justa causa porque foi flagrado dormindo no quarto de uma das condôminas. Vem comigo, vamos falar sobre dispensa por justa causa, audiência trabalhista, processo trabalhista, entre outras informações que eu tenho certeza que vão agregar conhecimento a você. Seguinte, uma vez por semana eu vou procurar trazer aqui para o canal comentários sobre notícias acerca de julgamentos. Para quê? Para que você saiba mais sobre os seus direitos, tratando sobre temas de direito do trabalho, consumidor, família, previdenciário, tributário, trânsito, sempre trazendo comentários sobre decisões judiciais para que você saiba um pouco mais sobre os seus direitos e sabendo um pouco mais sobre os seus direitos, com certeza você estará mais ainda protegido e vai poder, inclusive, ajudar algumas pessoas caso alguém tenha alguma dúvida sobre direito. E nesse vídeo eu quero tratar sobre demissão por justa causa, dispensa por justa causa. A palavra mais apropriada é dispensa. Como eu já disse aqui no canal, demissão é ato do trabalhador. O empregador rescinde ou dispensa o trabalhador, mas demitir é ato do trabalhador. Eu me demito, o trabalhador se demite. Então, eu quero falar sobre rescisão do contrato de trabalho, dispensa do contrato de trabalho, de cumprir o contrato de trabalho, dispensa daquele trabalhador por justa causa e por causa de um caso muito peculiar. Um porteiro, preste atenção, um porteiro, e isso é notícia do Tribunal Regional do Trabalho, tá? Do site do Tribunal Regional do Trabalho. Eu vou trazer para você aqui na tela para você ver e trazer alguns esclarecimentos à medida que a gente vai lendo a notícia. Mas o Tribunal Regional do Trabalho, ele publicou uma notícia de um julgamento lá no tribunal, ou seja, em segunda instância, em que os desembargadores mantiveram uma decisão de dispensa de um trabalhador que reconheceu, então, a justa causa, declarou, então, a justa causa, a dispensa por justa causa de um trabalhador que foi pego dormindo no apartamento de uma pessoa, de uma proprietária ali, de um condomínio, de uma condômina, e que ele foi pego dormindo nesse apartamento e meio que de supetão. Ele foi até o apartamento, não se sabe exatamente o que aconteceu, mas a mulher, dona do apartamento, proprietária do apartamento, abriu o apartamento, entrou na casa dela e aí, quando chegou lá, no quarto dela, gente, presta atenção nos detalhes do caso, no enredo, parece até coisa de novela, de filme, No quarto dela, ele estava dormindo e ela pegou ele dormindo no quarto dela. Imagina só o que não virou isso, Pois é, virou processo. Por quê? Porque o trabalhador, o porteiro, foi dispensado por justa causa, dispensado por justa causa, obviamente, tendo em vista o ato dele, um ato aí de má conduta dele, e decidiu, então, tentar reverter essa justa causa judicialmente. Tá? E em primeira instância ele perde, em segunda instância ele também perde, porque os desembargadores mantiveram a decisão de primeira instância. Vamos para a tela? Quero ler com você, explicar detalhes bacanas, detalhes sobre o processo do trabalho, direito trabalhista. À medida que a gente vai lendo, eu vou explicando. Você não vai se arrepender de ficar nesse vídeo até o final, não, pode ter certeza. Por isso, já deixa o like, é de graça, não custa nada e você me ajuda a alcançar mais pessoas. Vamos para a tela, quero mostrar para você aqui. Olha só, isso aqui é a notícia do Tribunal Regional do Trabalho, tá? Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a notícia no site, do portal do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ou seja, de São Paulo. Veja bem, notícia de 17 de maio de 2023. Justiça confirma dispensa por justa causa de porteiro que dormiu em apartamento de morador. Tá? Vamos lá. A 15ª turma do TRT da 2ª Região de São Paulo manteve dispensa por justa causa de porteiro que durante o expediente dormiu em apartamento de morador sem autorização do proprietário. De acordo com as regras do condomínio, chaves reservas das unidades ficam na portaria para serem usadas em caso de emergência pelo síndico ou zelador, ou ainda por outro funcionário em extrema situação de necessidade.
Tá? Segundo alegações do profissional, no dia do ocorrido, fazia ronda no edifício quando ouviu barulho na caixa d'água do prédio e constatou que o som vinha do apartamento em questão. Com isso, pegou as chaves e entrou no imóvel. De acordo com ele, a descarga estava acionada e, para cessar o desperdício de água, destravou-a. Mas, quando estava saindo, a proprietária chegou visivelmente alterada, falando que ele a estava lesando e que teria dormido em seu apartamento. A história do empregado não é tão escabrosa assim, né? Pode até ser verdade. O problema é que ele usou a chave e aí é onde está o porém, né? Quando ele fez uso da chave, ele poderia ter comunicado a algum superior, informado, entrado em contato, tentado contato com a proprietária do imóvel, né? Para ver se havia autorização para que ele fosse lá verificar a descarga, né? Faltou um pouco de cautela aí, se é verdade o que ele disse, né? E aí, o que você acha? Deixa no comentário aqui, quero saber sua opinião. É verdade ou não o que ele disse? Mas vamos continuar lendo aqui, ó. A mulher ouvida como informante. Isso aqui é bom eu fazer uma pausa aqui para poder entender. Por que ela foi ouvida como informante? Primeiro, porque a discussão do processo trabalhista não a envolvia como parte, tá? Envolvia o condomínio ou a administradora do condomínio e o trabalhador, que é a empresa que o contratou, né? Ou o condomínio que o contratou. Então ele vai acionar judicialmente, na Justiça do Trabalho, a empresa que o contratou, a sua empregadora. Tá? E a proprietária do imóvel, a inquilina ou a condômina, ela foi e falou, mas como estava diretamente ligada ao caso, ela foi ouvida como informante. E isso acontece em muitos casos, e isso é muito comum, porque você já deve ter ouvido falar que um parente, um primo, um namorado, um filho não pode ser testemunha, né? Em alguns casos, quando envolve, por exemplo, algo que te interessa. Né? Então você não pode levar o seu marido, o seu filho como testemunha, porque se presume que essa pessoa tem interesse, que você vença o caso, tem interesse na causa. Então, para não ouvi-la como testemunha, e testemunha é prova, né? Então, para não ouvir a mulher, proprietária do imóvel, foi ouvida como informante, né, porque ela tinha interesse no caso aqui, então ela foi ouvida como informante e o que ela falar vai entrar no processo, nos autos do processo, como uma informação relevante para o processo, o juiz pode até levar em consideração, mas não está obrigado, diferentemente se fosse uma prova, se fosse uma testemunha, se fosse uma prova testemunhal. Aí o juiz deveria levar em consideração como prova, e isso tem um peso muito maior, não é, ali na instrução processual do que apenas um informante. Não que a fala do informante, desde que coadune e condiga com o processo, não tenha valor. Tem valor, mas não tem o peso de uma prova, obviamente, como é a prova testemunhal. E ela não poderia ser prova, ser testemunha, o testemunho dela não poderia ser tido como prova. Por quê? Porque ela é diretamente envolvida no caso. Né? Então ela foi ouvida como informante. Disse que ao retornar para casa, percebeu que havia gente lá dentro, e ao entrar no quarto, viu que o trabalhador estava dormindo na cama dela. Aí complicou pro lado do porteiro, né? Perguntou o que ele estava fazendo ali e no momento em que o homem se levantou, assustado, falou que era porteiro do condomínio e que havia ido fazer um concerto. Ou seja, a versão do porteiro se mantém, né? Se mantém. Contudo, tanto em audiência quanto em boletim de ocorrência registrado na ocasião, ela relatou que não havia nenhum problema na descarga do banheiro. Aí complicou para o porteiro, né? Na decisão, a juíza relatora do acordo, Maria Fernanda de Queiroz da Silveira, não considerou favorável o argumento do trabalhador que durante os 9 anos que prestou serviços à empresa não se envolveu em qualquer ato ilícito ou desabonador. Para a magistrada, o porteiro desconsiderou a existência de atos faltosos que impedem a continuidade da relação contratual por indubitável quebra de confiança, mesmo não tendo o empregado sofrido qualquer advertência ou suspensão. Isso aqui é importante falar também. Existe uma lenda, né, de que para que seja aplicada a justa causa, precisa que haja suspensão, precisa que haja advertência, e não é verdade. 3 advertências e uma justa causa. Já ouviu falar disso? Pois é, isso não existe. Tá? Não existe. As empresas,
constatada a falta grave do trabalhador, podem dispensá-lo por justa causa quando constatado, desde que tenha testemunhas ali que garantam que houve realmente a falta grave, e tem todo um procedimento, como eu gosto de recomendar para meus clientes, que eu tenho clientes em empresas também, mas sempre recomendo e vou recomendar aqui no canal, como já fiz em outras oportunidades, em outros vídeos, que quando houver necessidade de dispensa por justa causa, que seja instaurado um procedimento, que se dê ao trabalhador direito de defesa nesse procedimento, que se ouça testemunhas, que se ouça outros trabalhadores, no caso condôminos, né, para chegar à conclusão de que de fato cabe ali a justa causa, porque em muitos casos não é raro acontecer isso não, tá? As empresas não tomam determinados procedimentos e o trabalhador consegue reverter essa justa causa em juízo. Muitas vezes porque a decisão de dispensá-lo por justa causa é arbitrária, né? Uma decisão que não necessariamente caberia ali. A empresa quer dispensar e arruma um motivo, fica arrumando um motivo para dispensar o trabalhador por justa causa, né? Então, é preciso adotar sim um procedimento, dar ao trabalhador que está sendo investigado ali naquele momento, que está na iminência de ser dispensado por justa causa, dar a ele o direito de defesa, de explicar os fatos, da versão dele. E aí, se for o caso, monta-se um comitê, né? Monta-se uma comissão, e aí tem vários procedimentos que as empresas podem tomar, desde que previstos em regulamento interno. Por isso que é importante a empresa tomar todos esses cuidados de ter todos esses regulamentos e procedimentos, né, essas normas, para que dê sustentação à dispensa do trabalhador por justa causa e depois não ser surpreendido por uma reversão em juízo. Porque pode acontecer. Pode acontecer. Não é o caso, não aconteceu no caso. Pelo que se está claro aqui, a segunda instância já decidiu e confirmou a decisão de primeira instância de que ele deveria sim ser dispensado por justa causa. Por quê? Porque não obedeceu critérios, quebrou a confiança, não é, do condomínio e dos condôminos, portanto, quebrou a confiança da empresa que o contratou por um ato de indisciplina e aí, por isso, foi dispensado por justa causa e a decisão de dispensá-lo por justa causa foi ratificada pelo judiciário. Tá? Então, o que aconteceu aqui com esse porteiro, tá certo? Mas eu ainda quero saber a sua opinião sobre o caso. E aí, o porteiro foi lá realmente consertar a descarga ou vocês acham que essa é uma versão apenas para tentar justificar um equívoco dele, um erro de procedimento dele? Porque, de fato, né, algo aconteceu para ele estar lá dentro, para ele assumir esse risco. Né? Algo aconteceu. Não se sabe exatamente o quê. Será que ele achou que ela não voltaria? Acho meio difícil. Foi tirar um cochilo, mas se arriscar o trabalho dele, o emprego dele para isso? Estranho, né? Olha, eu sinceramente acho que alguma coisa aconteceu que não está muito clara no processo, né? Pelo menos não está muito claro aqui diante da notícia no site do TRT, mas usei essa matéria aqui do TRT da 2ª Região, aqui, o Tribunal Regional do Trabalho, para explicar um pouco sobre dispensa por justa causa, tanto do ponto de vista das empregadoras, empresas empregadoras, empregadores, e do ponto de vista do trabalhador também, porque, como eu disse aqui, é preciso, em alguns casos, tomar alguns procedimentos e se o trabalhador se sentir lesado, mesmo que no primeiro momento aparente aí que ele realmente não tem razão, tem que ser dispensado por justa causa, mas é preciso tomar algum cuidado aí, sempre consultar um advogado da sua confiança, porque numa dessa a empresa não obedeceu procedimento, não seguiu regulamentos, inclusive que ela estipula como regulamento interno, como código de ética e disciplina, né? E você consegue reverter uma dispensa por justa causa, porque lembrando, quem é dispensado por justa causa perde muitos direitos, né? Não tem direito, na verdade, de acessar alguns direitos, como fundo de garantia, a indenização de 40% do fundo de garantia, seguro-desemprego, né? Então o trabalhador fica aí muito prejudicado. E quando ele consegue reverter, ele tem tudo isso de volta. É como se ele tivesse sido dispensado sem justa causa. E a depender dos casos, o trabalhador consegue até uma indenização por dano moral. A depender de como é que foi tratada aquela dispensa por justa causa, né? Pode acontecer. Eu já vi acontecer, inclusive em favor dos meus clientes. Já conseguimos reverter justa causa e acontecer de a empresa ter de indenizar. Inclusive, recentemente, uma empresa grande aí de calçados, de roupas, teve que indenizar uma cliente por dano moral. Então, é sempre bom recomendar, tanto para trabalhador quanto para empregador. Na dúvida, consulte um advogado ou uma advogada da sua confiança. Bom, espero ter curtido aqui essa nossa leitura da notícia, conseguido trazer informações sobre dispensa por justa causa, que você tenha aprendido um pouco mais sobre isso, até para se proteger, tanto você, empregador, quanto trabalhador,
Tá? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Se tiver alguma questão quanto a esse tema, deixe nos comentários. A melhor forma de comentar aqui no canal, você já sabe, é através do Valeu Demais. Coraçãozinho que tá aqui embaixo, desce um pouco a tela, clica nele, faz um comentário específico e especial. O YouTube vai destacar o seu comentário, você vai fazer uma contribuição com o canal de 5, 10 reais e eu vou te responder com prioridade, porque o YouTube apresenta para mim essa tela, uma aba aqui só de Valeu Demais, de comentários com Valeu Demais, e eu vou te responder com prioridade, com certeza, o mais rápido possível, porque você está contribuindo com o canal, eu te agradeço desde já. Outra maneira de fazer parte disso, de contribuir com o canal, de ter exclusividade, prioridade aqui, é sendo membro do canal, é isso aí. Clique em Seja Membro, torne-se membro do canal de uma das categorias aí, observe os benefícios de cada categoria e vai ser um prazer te assessorar, te ajudar de alguma forma com alguma dúvida, algum esclarecimento do ponto de vista da advocacia, do seu direito, tá certo? E já te agradeço desde já pela contribuição com o canal. Se eu te ajudei com esse vídeo, trouxe informações relevantes, deixa o seu like nesse vídeo, não custa nada de graça, assim a gente alcança mais pessoas, o algoritmozinho do YouTube entende que o vídeo é relevante, é bom, entrega para mais pessoas. Se inscreva no canal e ative todas as notificações do sininho aí, para não perder nada do que eu publico por aqui, porque aqui o meu compromisso é com o seu direito. E também tem meu e-mail, advogado@williamcarvalho.adv.br. Manda e-mail para mim, tiver alguma dúvida, posso te responder. Vai ser um prazer te ajudar se eu puder. Eu vou deixar aqui na tela 2 links com vídeos que tratam sobre o direito do trabalho. Assista esses vídeos, é mais conhecimento, e quanto mais conhecimento, melhor. Eu te espero no próximo vídeo, na próxima live. Fique bem, fique atento ao seu direito e conte comigo, hein? Até mais.